Eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5. São reflexões diárias que vão sendo liberadas todos os dias, às 5h05 da tarde, para que você possa meditar, praticar e ver a sua vida transformada. Nossa semana está falando sobre ser sal da terra, a nossa identidade como discípulos de Jesus. Temos percorrido alguns tópicos e hoje nós vamos entender que nós somos salvos para viver em santidade. Bom, nosso tema de hoje é salvos para viver em santidade. Significa que a graça que me alcançou, ou seja, aquilo que Deus fez por mim, não é para que eu continue a viver uma vida qualquer. Ele entra na minha vida para transformar a minha maneira de viver, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo para o qual fomos criados. Por vezes pensamos que viver em intensidade, plenitude, é fazer da nossa vida o que a gente quer. E na verdade não é. Porque quando nós somos entregues, à nossa própria consciência, ao nosso próprio desejo, aos nossos próprios apetites, escolhemos sempre aquilo que é contrário à vontade de Deus para nós. Mas quando nós entendemos a presença maravilhosa do Espírito e temos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, vamos viver a vida digna que Deus tem para nós. Por muitas vezes temos visto as pessoas dizer, Deus é gracioso, Deus não vai levar em consideração. Não, Deus é gracioso, Ele é bondoso, mas foi pago um alto preço para que nós pudéssemos viver a vida nova que Deus tem para nós. Portanto, Ele não vai desprezar o sacrifício do Filho para vivermos de qualquer forma. Eu quero ler o que Paulo fala, Ele diz assim, essa graça, em Tito ele fala assim, Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonar a descrença e as paixões humanas e vivemos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Então quando a gente está falando sobre uma vida de santidade, não é uma santidade fruto da minha capacidade de me tornar santo. Não há nada no homem que vai dar no céu. Todo esforço humano vai fracassar. É uma santidade que é compreendida do ato de santificação que Jesus fez na cruz por amor de nós. Ele nos santificou. Quando o sangue dele foi derramado, a minha vida foi santificada, que significa ser separada para o uso de Deus. E quando a gente entende isso, essa graça nos ensina o quê? A deixar as paixões e a viver a vida que Deus tem para nós. Lembre-se que essa vida que Deus tem para mim e para você é infinitamente melhor. E aí nós não vamos viver outra coisa. Nós vamos viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Quando a gente olha para os ensinamentos de Paulo, quando a gente olha para aquilo que ele tem reservado para nós, eu separei um texto aqui muito legal que nos ensina a entender o que Deus está falando comigo, com você. Ele diz assim, devemos continuar vivendo no pecado, escrevendo aos Romanos, para que a graça de Deus aumente mais? Porque muitas pessoas falam assim, se quem muito é perdoado, muito ama, então eu vou viver uma vida qualquer, porque aí o meu perdão vai ser maior, e então eu vou viver qualquer vida. Deus diz, Paulo escrevendo, não, mas não é assim. Claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como que podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados, ficamos unidos com Cristo. Fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. O que ele está dizendo? Quando nós testificamos da salvação através do batismo, quando nós somos sepultados, ou somos arpegidos, ou são derramados sobre nós a virtude de Deus, seja a forma de batismo que você quiser fazer, ele é um testemunho de que nós identificamos na morte de Jesus. E também agora para viver a vida que Jesus tem para nós. Por isso é extremamente importante não viver uma vida qualquer. Há necessidade de vivermos a vida plena que Jesus tem. Gálatas 5 diz assim, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza caída de vocês os domine. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. O apóstolo Paulo está dizendo que, ele está falando para mim e para você, não use de desculpa para viver uma vida de graça, caminhando em desgraça. Que a sua vida de santidade seja experimentada e conhecida por todos. Porque é nessa jornada que por muitas vezes vamos ter que esmurrar o nosso próprio corpo, vamos ter que
reduzi-lo à servidão, que vai produzir a plenitude de vida que o Senhor tem para nós. Muita gente pensa que a graça é simplesmente para que a gente viva a vida de qualquer forma. Não. A graça que nos educa a viver uma vida digna. Ou seja, a minha consciência que o amor de Deus cobriu o meu pecado, perdoou o meu pecado, e Ele me livrou do pecado. E, portanto, eu não vivo mais para pecar. É um momento de seriedade, de escolha na nossa vida. Talvez você imagine, mas o evangelho não funcionou porque eu continuo ainda tendo umas vontades, eu pensei que eu ia deixar de ter vontade. Não, o evangelho diz que nós temos agora a possibilidade de resistir às tentações. E não que elas não vão vir contra nós, mas que diante delas nós podemos vencê-las. Por isso que as Escrituras nos ensinam que o nosso desejo é contra nós e cabe a nós dominá-lo. Viver uma vida de santidade, portanto, é viver uma vida que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Reflita e pense. Eu tenho vivido uma vida que revela a graça de Deus na minha jornada? O meu testemunho, seja como homem casado, solteiro, trabalhador, patrão, empregado, a minha vida revela que eu estou debaixo da graça de Deus, que eu sou compromissado com a aliança que Ele fez comigo. A nossa temática toda da semana fala da aliança. Ou seja, Jesus diz, aliança firmada no meu sangue. Esse cálice é o testemunho da aliança que eu fiz com vocês, diz Jesus. Portanto, valorize, glorifique a Deus em tudo que você fizer. Eu quero que no dia de hoje você pare, tem uma dica de leitura, discípulo. Eu tenho certeza que vai ser muito útil na sua vida e na sua jornada para experimentar tudo aquilo que o Criador tem para você. Reflita agora, chegando nessa última reflexão da semana, coloca no altar de Deus, que eu tenho certeza que você vai experimentar coisas que seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram e jamais você pensou que era possível viver nesses dias. Que Deus te abençoe.